Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Quão bom é, ao acordarmos, podermos contemplar tudo aquilo que o Senhor deixou para mim e para você. Os raios de sol, a chuva, o orvalho, a neve. Que tudo isso, onde você está, ao abrir seus olhos, pela sua janela, pela sua varanda, ou até da sua própria cama, você veja que o Pai criou exatamente para mim, para você, e nos entrega, nos entregou, nos entrega, e diz: filhos e filhas, desfrutem, usufruam do melhor desta terra. Pai, eu te rendo graças hoje porque Tu estás despertando em cada filho e filha que estão se conectando essa beleza, as dádivas da terra, as dádivas que Tu criastes com muito amor e carinho, e que nós possamos hoje estar povoando toda esta terra, porque foi Tu que criaste. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por Tu ser tão bom, tão maravilhoso. Tu estás me alcançando, Tu estás alcançando cada filho e filha, e fazendo o convite àqueles que não pertencem ainda, dizendo: bem-vindos à família de Deus. Bem-vindos a essa família celestial. Só lembrando, vocês não são dessa terra, vocês pertencem aqui. Vocês são seres celestiais. Vocês apenas moram num corpo que tem uma alma, mas que tem também um espírito. E eu incumbi vocês de a responsabilidade de crescer, multiplicar e governar aí na terra, de dar bons frutos nessa caminhada cristã, de estarem alicerçados na minha palavra, a palavra de Deus, de estarem alicerçados no manual da vida, a Bíblia Sagrada, de estarem alicerçados nesse manual de conduta e fé, o corpo de vocês precisa de alimentos no natural para crescer, desenvolver, e esse alimento tem que ser diário, tem que ser mas eu também deixei um alimento espiritual, para que você possa estar alimentando a sua alma e seu espírito. E os filhos, os meus filhos, e eu falando agora, os filhos de Deus, precisam receber o alimento de Deus. E Ele diz: os meus filhos precisam receber os meus alimentos, que eu disponibilizo para vocês. É o alimento espiritual, é a palavra que sai da minha boca. Lá em Mateus 4,4, Jesus respondeu: está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então existe um alimento que é superior ao nosso alimento natural. Existe um alimento que eu e você nós devemos buscá-lo dia a dia, nós devemos comê-lo dia a dia. Quando lá em João 6,35, ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então a gente já começa a observar há algumas revelações que Cristo fez para nós todos, que ele já diz que é o pão da vida, aquele que vai até ele nunca terá fome, e aquele que crê nele nunca terá sede. Fome e sede, as maiores necessidades dos seres humanos hoje. E em João 6,41 ele ainda acrescenta: eu sou o pão que desceu do céu. Então existe um alimento que desceu dos céus para mim e para você. Existe esse alimento dos céus que desceu para mim e para você. Se é um alimento, é preciso que o quê? Nós busquemos e nos alimentemos. Nos alimentamos desse pão que desceu do céu. E no versículo 48, 6,48, ele disse: eu sou o pão da vida. Então existe um alimento que é um pão, e que esse pão, ele não é qualquer pão. Ele é o pão da vida. Versículo 51, João 6,51, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele não é qualquer pão. Ele é o pão que quando nós comemos, ele é o pão que foi dado pela vida do mundo. Se o mundo estava caído, se o mundo estava perdido, se o mundo hoje está caído, está perdido, existe esse pão que traz a vida aos perdidos, que traz a vida ao mundo, que traz a vida para que você possa comer e não ter mais fome, para que você possa crer e não ter mais sede, para que você possa comer e ter a vida eterna, que você possa comer aqui e prosseguir. E nós cristãos, filhos e filhas, nós precisamos receber desse alimento, esse alimento espiritual, esse pão, com regularidade, para que também crescermos e nos desenvolvermos espiritualmente e nos mantermos de pé diante das situações, mantermos de pé alimentados, fortificados, pois assim como o alimento natural nos faz crescer, nos dá vigor, nos dá força, o alimento espiritual também tem a mesma incumbência. E é necessário que a gente aprenda diariamente, que a gente modele do Senhor Jesus o máximo que a gente puder, que a gente copie as coisas de Jesus, que a gente imite as coisas de Jesus. E aos poucos nós vamos descobrindo o que Ele é na minha e na sua vida. Aos poucos nós vamos descobrindo o que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Aos poucos, a cada passo, a cada dia, nós estamos recebendo desse alimento espiritual. Estamos ficando mais fortes, mais desenvolvidos. É por isso que nós convidamos a fazer parte desse movimento. Eu sou exponencial em Cristo Jesus. E você? O mundo está feito de escolhas. O mundo nos oferece escolhas.
Mas o Senhor nos mostra também as escolhas certas. A gente tem falado muito nas escolhas, porque todos os minutos, todos os segundos, nós estamos fazendo as nossas escolhas. E através do manual da vida, através do alimento que nós estamos recebendo, nós vamos poder estar escolhendo sempre a melhor escolha. É em tudo. Sim, no natural, vamos escolher no natural, vamos dizer assim, celestial, espiritual. Se você tem o conhecimento da parte espiritual, se você tem o conhecimento do manual da vida, das coisas do céu, das coisas celestiais, das coisas que esta família, essa família de Deus tem direito, as promessas escritas, as bênçãos, é mais fácil da gente fazer as melhores escolhas. De a gente conhecer as regras, como fazer essa situação. Abra em João 6 para a gente dar uma continuidade, lendo aqui. Pois quando encontraram o outro lado, perguntaram: Mestre, como chegastes aqui? É o versículo 1, tá? É o versículo 25, tá? João 6, 25. E o 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está falando dessa narrativa porque foi logo após aquela narrativa da multiplicação dos pães, né? Dos 5.000 pessoas sendo alimentadas, né? Com os 5 pães e 2 peixes. Aí aqui Jesus está dizendo: vocês não estão me procurando porque vocês viram os meus sinais milagrosos, mas porque vocês foram alimentados pela fome natural. Eu multipliquei os pães para vocês. E vocês comeram e ficaram satisfeitos. Porque a necessidade deles ali era mais a natural. Aí Jesus nos adverte também, ele começa a dizer: olha, vocês não trabalhem pela comida que se estraga. Hoje, né, a gente fala algo assim, dizer: olha, vocês estão correndo atrás de trabalhar só pela comida para botar dentro de casa, aquela coisa toda. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aqui ele já começa a dizer para mim e para você, para nós observarmos, agora com os olhos de Deus, que existe uma comida que é Ele mesmo, que Ele é o próprio pão, que é para a vida eterna, que vai satisfazer toda a necessidade, tanto natural como a espiritual, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Mas é Ele que pode dar, não é eu, qualquer um, não, é Ele que nos dá, e é Ele que é esse pão, é Ele que é a comida. Ele diz: Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação. Não existe outro. Foi Deus que colocou o selo em Cristo. E então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer e que Deus requer? Né? Aí Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Porque para começar a obra, para você ter a vida eterna, para você ter os benefícios do reino de Deus, da família de Deus, primeiro você tem que crer naquele que Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? O seu próprio Filho. E era aquele que vos falava para eles assim. E eles responderam: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou? Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Eles falaram: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: eles lhe deu a comer dos céus. Porque naquela peregrinação, no deserto ali, eles não tinham como plantar, não tinham, e todo dia Deus mandava, eu vou chamar aqui da padaria, da panificadora celestial, um pão, que eles, ao amanhecer, eles recolhiam, comiam e ficavam satisfeitos. Então, num deserto,
descer pão do céu, maná, e eles recolher, comer. Como pode isso? Porque Deus é Deus. Deus é aquele Deus que faz o impossível acontecer na minha e na sua vida. Deus é o Deus que supre as necessidades. Deus é o Deus que deu o alimento. E agora estava Jesus ali dizendo que ele era o alimento completo. E declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Gente, mas quantas pessoas estão passando fome no mundo? Tanto a fome natural como a gente fala a fome espiritual. Não estão sendo saciados. Por quê? Porque não tiveram a oportunidade de ter esse encontro. Ou se tiveram um encontro, o rejeitaram. Porque tem aqueles que têm um encontro, recebem uma porção desse pão, mas não continua se alimentando do pão. Porque o pão ele tem que ser continuamente alimentado, diariamente. Às vezes tem gente que tem recebido só uma palavra aos domingos, uma vez por mês, uma vez por ano, ou recebeu só uma vez na sua vida. E acha que vai usufruir de todos os benefícios e também não sentir fome. Não, gente, isso é diário. É várias vezes por dia. Assim como a gente se alimenta naturalmente, a gente tem que comer do pão da vida, tem que comer da palavra de Deus. Entendeu? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. É, porque tem às vezes as pessoas que veem os sinais na igreja, os sinais sendo acontecidos pelos homens de Deus, pelas pessoas que fazem, homens e mulheres, né, que fazem, que pregam, que levam a palavra, os profetas, os ministros, os evangelistas, os pastores, né, os profetas, os apóstolos, né? Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Então todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Porque eu e você, nós somos encaminhados a Deus, a Cristo. E é Deus que faz isso. Às vezes a gente pensa que é a gente que o busca. Não, mas é Deus que toca no nosso coração. É Deus que cria situações para que eu e você nós cheguemos a Cristo. E Cristo disse, todo aquele que chegar a mim eu não vou rejeitar. Todo aquele que o Pai, que Deus der a mim e que vier a mim, porque às vezes eu tenho que dar um passo de chegar e permanecer e continuar. Eu jamais rejeitarei. Então você jamais está sendo rejeitado, jamais será rejeitado, pois Cristo assim garante que todos aqueles que vierem e permanecerem jamais serão rejeitados. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, então a vontade não era a de Jesus, mas para fazer a vontade do Pai, aquele que enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Gente, é lindo e maravilhoso a gente saber que a vontade de Deus é que nenhum de nós nos percamos na vida do mundo, que nós nos percamos nessas trevas, que nós nos percamos nesse mundo maldoso, nessa maldade, nesse mundo pecador, é que nós sejamos resgatados, que nós possamos pedir, assim vamos dizer, se estamos perdidos, pedir perdão e voltarmos para o braço do Pai, assim como ele disse na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho rejeita e quer viver uma vida diferente, a vida mundana, aí quebra a cara, como nós falamos, perde tudo e depois volta para a casa do Pai e pedindo apenas que fosse tratado como um simples empregado. E o Pai o recebe com festa, com abraço, dá-lhes roupas novas, dá anel, dá autoridade e com alegria recebe. E é assim que o Pai faz. Quando um pecador que está vivendo totalmente no mundo não está voltado para Deus para se alimentar desse alimento, vem para Jesus, volta para a casa do Pai.
Nos céus a gente fala que existe a festa, porque tem festa sim. Para uma alma pecadora, para uma pessoa que estava no mundo, só vivendo para o mundo, não prestando atenção, não vivendo, não comendo desse alimento, desse pão da vida. Estava comendo o pão que a gente fala, né? Que o diabo amassou. Gente, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. Todo aquele que crer e olhar para o Filho, Jesus, vai ter a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E com isso os judeus ali, eles começaram a criticar Jesus porque disseram, Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Para aquela época era meio complicado. Hoje é mais fácil, porque nós temos toda a narrativa. Mas para eles estarem escutando ali, e Jesus declarando daquela forma. Então eles diziam, mas esse não é o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Era meio delicado aquela situação, porque os que não acreditavam, os que rejeitavam. E hoje a gente tem também essas pessoas que estão rejeitando o Evangelho, estão rejeitando esse pão, estão rejeitando a palavra de Deus todos os dias, estão rejeitando e não estão nem se preocupando que algo poderá acontecer e que eles vão estar de fora do banquete, que a porta está se fechando, como a gente tem falado e ministrado na ministração do domingo. Mas respondeu Jesus, porém, parem de me criticar, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o atrair. Porque é Deus que vai atrair cada um, vai tocar no coração naquele momento certo. E é preciso que você esteja com o coração preparado para na hora dessa oportunidade você abraçar a oportunidade. Pois Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia. Porque o corpo mortal aqui, ele tem a morte. Mas o Senhor está dizendo que o pão é se você acreditou, se você creu, pela fé, é pela fé. Então no último dia vai ser ressuscitado para a vida eterna. Além desse alimento natural, todos os dias, o alimento espiritual, o Senhor vai nos ressuscitar, mesmo o nosso corpo mortal já estando descansando. Mas vai ter aquele dia que o Senhor vai vir buscar todos os mortos. Está escrito nos profetas, eu ressuscitarei no último dia. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. A gente tem que se preocupar em escutar Deus, ouvir Deus, saber o que Deus quer na minha e na tua vida. É por isso que nós estamos no exponencial, dia após dia, nos alimentando, nos colocando, aprendendo, praticando, ensinando, se aprofundando, pedindo revelação, porque é Ele que nos revela. Às vezes nós pensamos que é a nossa inteligência natural. Não, a nossa inteligência natural ela ajuda um pouco, mas se não vier a inteligência, a revelação espiritual, pouco serviria. Mas quando eu e você nós buscamos, quando eu e você queremos, nos aprofundamos, sim, nos quebrantamos isso e reconhecemos Jesus como o pão da nossa vida, o pão que desceu dos céus para trazer vida, então vai ficar bem mais fácil. Versículo 51 ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Um pão vivo? Você tem noção, imaginar o que é um pão vivo? Que a gente só pensa quando pão, aquele alimento ali, aquele que vem da panificadora. E Jesus falando um pão vivo, aí eu quero que você comece a pensar, a imaginar as coisas dos céus. Porque muitas coisas dos céus elas vão ter que ser imaginadas. E a imaginação você vai criar conforme você está escutando. E você vai criando aquilo. Um pão vivo, vamos dizer assim, um pão se movimentando. Um pão que está ali vivo. E que você come, ele traz mais vida. E não aquele pão que não estava vivo ali, que consegue trazer os nutrientes. Imagine esse pão celestial, que é o próprio Jesus,
trazendo todos os nutrientes para a nossa vida, para todas as nossas áreas, para todo o nosso viver, aqui e nos céus. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente, entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para que comermos? Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmo. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque se você já vem acompanhando a gente, você sabe o que é a Santa Ceia, você sabe porque Jesus diz, todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então aqui Jesus já passou a revelação. Que se eu e você nós queremos ter vida em nós mesmos, mas a vida celestial, é preciso que a gente ceie. Aí você diz, mas eu não estou frequentando uma igreja. Aí eu digo, aí a gente vai e chama você para fazer a ceia em casa. E essa ceia, ela pode ser diariamente. Se você não sabe ministrar a ceia, se você não sabe fazer a ceia, nós temos um vídeo aqui no canal, se procurar Santa Ceia, que tem a ministração e tem só a ceia também. Aí você faz ali 15, 16 minutos, e você pode fazer ou diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, como a gente faz na igreja. Então é bem simples. Por quê? Porque isso é chave, isso é segredo para a gente ter uma vida eterna. Tá? Então, se você nunca ceou, então começa a cear em casa, começa a fazer. Se você já tem essa ceia na igreja, participe, nunca deixe de participar. Tem muitos que têm dito, não, eu não vou participar porque eu estou em pecado, eu estou isso e aquilo. E eu digo, não deixe o pecado te afastar da ceia. Porque se te afasta da ceia, afasta da vida. Então é muito... Peça perdão dos pecados, porque na mesma hora que você pede perdão, você pode ceiar. Você pede perdão de todos os seus pecados, os lembrados e os não lembrados. Você diz, olha, os confessados e os não confessados, Senhor, eu peço perdão, me mostra, me ajuda, me coloca nos caminhos certos. E isso você fazendo, você está dando o direito de você estar recebendo, comer a carne de Jesus, que é o pão da vida, beber do sangue e ter a vida eterna. Porque quando Jesus diz assim, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Não terão vida em si mesmo. Não terão vida em si mesmo. Quando você olhar e você ver que você não tem vida em si mesmo, se você não participar, não comer desse pão, não beber do sangue e não comer dessa palavra de Deus todos os dias, que é esse pão diário que a gente está falando. Por isso que tem aqueles livros, pão diário, tem por quê? Porque é um pão que você tem que comer diário. E não só é um pedacinho, pouquinho não. Tenta comer uma porção que te sustente, que te alimente. 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como? Então quer dizer que a ceia é uma forma, além de trazer vida para mim, a vida aqui, a vida eterna, ainda faz com que a gente permaneça nele e ele permaneça em mim, em você. Gente, isso é revelação, isso são chaves. Então, para que eu e você nós andemos com Cristo, vivemos em Cristo, imitemos, copiemos, modelemos, a chave de hoje é o quê? Ceiar. Amém? Veja como é importante. Cada coisa que a gente vai aprendendo, ela vai se juntando, porque Cristo é perfeito, Deus é perfeito, nos deu tudo em perfeição. Aí por não conhecermos os detalhes, aí às vezes não usufruímos de tanta coisa que Deus colocou para a minha vida e para a tua vida. É por isso que nós vamos a cada dia, veja, reveja, estude, se aprofunde, porque a cada palavra, cada narrativa, por menor que seja, vem revelação. Você vê que aquelas palavras que nós mandamos diariamente pelo WhatsApp, nos grupos,
Você vê que são 2 minutinhos. Você pode ler em pensamento, depois você lê em voz alta, depois você se aprofunda um pouquinho, você declara, estuda, porque ali tem revelação, tem ensino poderosos das coisas espirituais já bem mais fortes e mais diretas. Então 2 minutinhos você já faz. E a gente também tem um grupo que a gente diz confessando a palavra, que é para você confessar ali todos os dias. E é como se fosse, eu vou dizer, uma pílula que você recebe todos os nutrientes ali, se alimenta, vamos dizer, a vitamina, esse pão, o pão que traz vida, né? E confessando a palavra, né? E depois você faz seu devocional. E a gente tem ensinado, né? As primícias do dia. O que são primícias do dia? Os primeiros minutos do dia, vamos dizer, a primeira hora. Dedica ao Senhor. Em vez de você ligar a TV para ver algum... Não, liga a TV celestial logo. 5, 10, 15 minutos. Comece fazendo, não importa a princípio. O importante é, mesmo que seja 1 minuto, mas faça 1 minuto bem feito, conectado com o Senhor. É porque tem tanta gente que já está acordando com a TV ligada e não fala não fala com o Pai, não recebe do Pai, não estabelece a conexão para ver o dia e dizer: Senhor, vem comigo, Senhor, vamos montar a estratégia de hoje, o que vamos fazer juntos. Você sabe que Deus quer fazer as coisas junto com você, mas Ele não vai descer do trono lá não, Ele já está dentro de você, que a gente fala que o Espírito Santo está dentro de mim e de você. E quando você tem essa consciência, você crê, acredita, e você chama para fazer as coisas do dia a dia com você, aí você vai ver que o seu dia é bem mais exponencial, o dia é bem mais extraordinário. O dia é bem mais produtivo, o dia é bem mais vitorioso. Porque vem as lutas, vem as adversidades, surge isso, surge aquilo, surge. Mas você sozinho é uma coisa. E você com o Rei dos Reis dentro de você é outra coisa. Então você tem que começar a pensar as coisas celestiais. Mas você diz: e como? Eu não estou enxergando, não estou vendo o Espírito Santo aqui? Porque é pela fé. Se a palavra diz que na hora que você confessa Jesus e pede que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você, ele vem aqui e já tem um lugarzinho dele aqui dentro de mim e de você, então nós carregamos Deus dentro de nós. Nós carregamos Deus, o seu poder. Então quando a gente vê tudo isso pelos olhos da fé e contemplamos e usufruímos junto com a palavra, gente, isso é maravilhoso. Porque aí a gente vai, por isso que a gente declara bastante: maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Porque se Deus está dentro de mim e de você, então não existe situação maior. Não existe nada que o mundo tenha levantado que esteja contra você, que seja tão grande ou maior. Não, maior que está dentro de nós. Então quando a gente declara: surgiu uma situação difícil, um problema maior que está dentro de mim do que o que está no mundo, você está ativando o próprio Deus, o Espírito Santo, para quê? Para te dar a estratégia e a vitória daquilo que te afrontou, daquilo que se levantou contra você, contra os seus. Aí é preciso o quê? Comer o pão, que é a palavra de Deus, e declarar. Pela força que você comeu, você declara. Aí usa da autoridade e você tem agora um vigor celestial, o vigor de Deus, né? Aquela força. Aí você diz: agora eu comi o pão e eu estou forte, posso enfrentar agora qualquer situação. Por quê? Porque eu estou alimentado. Se você está fraco, como é que um fraco vai enfrentar situações ou coisas fortes? Precisa você estar mais forte. Você fica mais forte quando você come todos os dias o pão da vida, que é o próprio Jesus. Amém? Gente, então acorde, dedique os primeiros momentos. O sol está raiando, está ali amanhecendo o dia. Louve, adore, estude, medite, coma do pão da vida, declare, fale, se conecte, se ajoelhe no natural e se ajoelhe no coração. Agradeça ao Senhor, peça a presença dEle,
Faça as tarefas, né? Essa semana eu deixei poucas tarefas. O livro que você tem que ler é Lucas. Tá? Qual é o jejum que você está fazendo? Você tirou alguma coisa? Aquele jejum que a gente diz: tira o café, tira o açúcar, tira o leite, tire derivados do leite, tire a gordura, tire algo que você gosta, tire o chocolate. Então, o que você faça, mas não deixe de fazer. Você está lendo os livros naturais? Tá, então se você não conseguiu ler das outras semanas, pega um daqueles livros lá e leia. Sempre eu estou indicando 2 livros por semana. Um para você crescer no seu natural, no lado profissional, no lado empresarial, das coisas do mundo. E outro livro mais para você crescer espiritualmente junto com a palavra. Eu também estou concluindo aí os pergaminhos, né? Liberei a primeira versão do pergaminho, já tem a versão melhorada, né? Então se você não baixou, depois eu vou editar aqui para você baixar. Tem muito mais que o Senhor preparou para mim e para você. Tem muito mais para nós usufruirmos, mas é preciso que a gente conheça. Então fica conosco, dá o like, compartilha, reveja, estude, né? Quando você puder, coloca para você ver a playlist só do exponencial. Aí você vai estudando, vendo, sem pressa. Vê os dias anteriores, vê o primeiro dia, vê o segundo e o terceiro. Faça isso. Além desse, você vê, vamos supor, hoje, você vê o de hoje e vê o do primeiro dia. Faça isso. Amanhã, você vê o de amanhã e vê o do segundo dia. Porque aí você vai vendo que você vai crescendo, vai recapitulando, relembrando. Pois chaves poderosas que o Senhor disse para mim e para você é que a gente relembre a palavra. Não veja só uma vez perdida e nunca mais veja. Não, é você relembrar. Porque você relembrando, você vai usufruindo, você vai vivendo e vai tendo novas revelações. Tá? E gente, lembrando, às 15 horas ao vivo, tem um momento de reconciliação. Tá? Então não perca. E amanhã nós temos, às 7h01, um dia, o passo a mais, né, de ser exponencial em Cristo Jesus. Eu sou exponencial. E você? Shalom, povo escolhido de Deus.